Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa jornada de volta para casa. Hoje a gente vai ver a lição 78, que diz que os milagres substituam todas as mágoas. Lembram que ontem, a lição 77, a ideia central é que a gente não ia mais trocar os milagres por mágoas? Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa ideia. Então nessa lição podemos ver de forma muito mais específica que as mágoas são o problema e os milagres a solução. E a gente vai fazer aquele momentinho de entrega. Mais uma vez, quem assiste a aula gravada, dá um pause no vídeo, se entrega para o Espírito Santo, se entrega para Jesus, deixa eles entrarem nessa sala de aula, que a gente possa deixar nossos pensamentos de lado, para que a gente possa se conectar com nossos verdadeiros pensamentos, aqueles pensamentos da mente certa, que assim a gente vai conseguir entregar de verdade a nossa total disponibilidade de aprender esse curso, certo? Eu já fui atropelando aqui com o início da lição, antes de pedir aquele momentinho, mas ele é importante, para que a gente tire o ego dessa hora. Essa hora a gente precisa estar totalmente entregue, sem a voz do ego, sem a orientação do ego, para que a gente possa absorver a verdade de um curso em milagres. Porque com o ego a gente sabe que tudo é distorcido, até um curso em milagres. Então vamos lá no primeiro parágrafo, que os milagres substituam todas as mágoas. Talvez ainda não esteja bem claro para ti que cada decisão que tomas é uma decisão entre uma mágoa e um milagre. Cada mágoa se ergue como um escudo escuro de ódio diante do milagre que quer ocultar. Nós pensamos que a decisão que tomamos é entre A e B, escolhas que são sempre vistas como externas. Eu vejo essa pessoa ou aquela. Eu vou visitar essa pessoa ou aquela. Eu vou me encontrar, eu vou ter amizade com essa pessoa ou com aquela. Eu como essa comida ou outra coisa. Eu vou aqui ou lá. Jesus está nos dizendo que essas escolhas são apenas formas que ocultam a única escolha subjacente. Eu escolho o ego ou o Espírito Santo, o ataque ou o perdão, as mágoas ou o milagre. Inclusive quando a gente vai estudar, quando a gente vai praticar um curso em milagres, a gente está escolhendo estudar e praticar um curso em milagres com o ego ou com o Espírito Santo. Notem a natureza proposital das mágoas. Nós temos visto que o propósito é tudo num curso em milagres. O propósito é tudo num curso em milagres. E Jesus afirma que a única pergunta que deveríamos fazer sobre qualquer coisa é: para que serve? Para que serve isso? Então, o propósito é tudo para a mensagem que Jesus trouxe para nós. Porque o corpo e toda essa ilusão que o ego parece que fez, se a gente deixar, o Espírito Santo vai usar tudo para o propósito dele.
Por isso que está dizendo aqui que o propósito é tudo para um curso em milagres. O propósito que damos a uma circunstância é todo o significado que ela tem. Para que serve? Diretamente implícito nisso está o fato de que a mágoa é uma defesa, um escudo escuro de ódio que nos impede de escolher o milagre que quer ocultar. Nós, portanto, nunca estamos zangados ou julgadores pelas razões que pensamos. A forma não importa absolutamente que forma pareça tomar esse julgamento. Um exemplo, estou muito chateado com a pessoa A pelo que ela me disse. Ou estou muito magoado com a pessoa B pelo que ela fez. E não importa a forma. Passou por mim e fingiu que não me viu. Pegou uma coisa que não era minha, que não era dela, pegou uma coisa minha e não me avisou. Não lavou a louça, deixou a toalha tirada na cama. Não respeitou meu momento, não importa a forma. Mais uma vez, todas as formas de tudo são cortinas de fumaça. Então a gente nunca tá zangado ou julgando pela razão que a gente pensa que é. Eu acho que eu estou indignada porque ninguém me ajuda nessa casa, porque todo mundo deixa tudo bagunçado, porque fulano deixou a toalha molhada em cima da cama. Essas coisas da rotina do dia a dia, a gente nunca vai para a mente para ver qual é a razão verdadeira de estarmos zangados ou julgando o comportamento da pessoa. Nós acreditamos que nossa raiva é provocada por algo fora de nós, pelo que ele fez, pelo que ele disse. O que alguém faz ou diz, ou uma situação de que não gostamos. É sempre culpa do outro. No entanto, essa declaração nos faz saber que o propósito real, o conteúdo subjacente ao pensamento de ataque, é nosso desejo de ocultar o milagre da nossa visão. E erguê-lo diante dos teus olhos, esse escudo escuro de ódio, fará com que a gente não veja o milagre que está além, que está por trás. Por que não queremos ver o milagre? Já pensaram aí por que a gente resiste? Mas eu acho que nessas alturas a gente até já sabe, né? É o medo que a gente tem de ver o amor, de ver a nossa verdadeira identidade, o medo que a gente tem da paz e de perder a nossa individualidade ou especialismo. Então, por que não queremos ver o milagre? Vamos ver o que o Kenneth fala aqui pra gente. Se o fizéssemos, estaríamos vendo dentro de nossas mentes. Se a gente não erguesse esse escudo de ódio para esconder o milagre que está além, estaríamos vendo dentro de nossas mentes, percebendo que a razão pela qual estamos transtornados é que fizemos a escolha errada. Tem aquela passagem que diz, né? Eu devo ter escolhido errado, porque não estou em paz. Em outras palavras, nós somos os sonhadores do nosso sonho e, portanto, os únicos que têm o poder de mudá-los. A última coisa no mundo que o ego quer que descobramos. O que preserva a crença na realidade do ego é o fato de que nós não nos lembramos de que o fizemos. A gente não lembra que foi a gente que fez o mundo.
que fez o mundo parecer real. O ego não tem existência em si mesmo, o que significa que o mundo que surgiu dele não tem existência também. Sua realidade aparente repousa no poder da mente do filho de acreditar nele. O problema do ego, para recapitularmos nossa discussão anterior, não é o amor de Deus, sobre o qual ele não sabe nada. Seu problema do ego, é o tomador de decisões. O poder da mente do filho de escolher o ego. Então, desescolher também. É esse o medo. Isso significa que em qualquer momento determinado, o instante santo, o filho pode retirar, no instante santo, né? Isso significa que em qualquer momento determinado, no instante santo, o filho pode retirar esse poder e escolher o milagre do Espírito Santo em vez dele. É isso que eu disse no desescolher, né? O ego, então, iria desaparecer, assim como nossa existência individual. Esse, então, é o medo do ego. Redenção, não crucificação. O ego não tem medo da crucificação, é na crucificação que ele quer que a gente acredite. Para assegurar que isso não aconteça, o ego inventa um elaborado sistema de pensamento de pecado, culpa e medo, e o projeta em um mundo específico, no qual podemos justificadamente guardar mágoas. Elas são uma defesa contra o amor em nossas mentes. Portanto, o escudo de ódio do ego nos impede de vermos o milagre, dessa forma impedindo de jamais o escolhermos, porque a gente não sabe que a gente tem essa escolha, ou melhor, não sabíamos. No entanto, durante todo o tempo, ele espera por ti na luz, o milagre. Mas ao invés disso, gente, eu peço perdão para vocês, inclusive para vocês no YouTube aí. Hoje eu não vou ter tempo de editar esse vídeo, então ele vai do jeito que vai ficar no Instagram, tá? Do jeito que eu tô gravando ao vivo. Então vai passar carro, vai ter barulho de cachorro latindo. Se concentrem no conteúdo, tá bom? Então, no entanto, durante todo o tempo, o milagre espera por ti na luz. Mas ao invés disso, contemplas as tuas mágoas. Tu escolhe a mágoa ao invés do milagre. Escolhemos a mágoa ao invés do milagre. Enquanto a gente não tiver, não reconhecer o que uma mágoa é, a gente vai continuar escolhendo ela. O que uma mágoa é e o que ela... e os efeitos que parece que elas trazem pra gente. Que é não apenas escolher pela mágoa, mas não escolher o milagre. Deixar de escolher o milagre. O milagre da correção na mente espera, o que em última instância significa aquele que é a correção. Consequentemente, se você quiser manter o amor do Espírito Santo longe de você, precisa apenas arranjar uma briga com alguém. Jesus diz a mesma coisa no manual para professores, no contexto da paz de Deus. Ele diz: a paz de Deus nunca pode vir aonde está a raiva, pois a raiva necessariamente nega que a paz exista. Quem considera a raiva justificada de qualquer modo ou em qualquer circunstância, proclama que a paz não tem significado e tem que acreditar que ela não pode existir. A raiva é como um escudo sólido ou uma parede, por trás da qual está o amor de Deus. Se você temer esse amor,
sabendo que na sua presença o seu especialismo desaparece, vai mantê-lo distante, brigando com alguém, física, verbalmente ou em pensamentos, que é o que a gente faz muito, brigar com alguém em pensamentos. Isso quando não é com a gente mesmo. A forma que a raiva assume não importa, uma vez que a dinâmica é a mesma. A escuridão das nossas mágoas oculta a luz do milagre e mais uma vez está tudo na mente, no tomador de decisões. Nós estamos escolhendo a mágoa em detrimento do milagre. Implícito aqui... pulei aqui um pedaço da lição. Hoje vamos além das mágoas, preferindo contemplar o milagre. Reverteremos o teu modo de ver, não deixando a vista estancar antes de ver. Implícito aqui está o fato de que nossos olhos não são instrumentos para ver. Ver realmente, ou a visão, ocorre em nossas mentes. A verdadeira visão é através da mente e não dos olhos. Quando o excluímos, desculpa gente, de novo eu pulei aqui. Então, ver realmente ou a visão ocorre em nossas mentes, como já vimos muitas vezes. Isso acontece apenas quando escolhemos Jesus como a fonte da nossa visão. Quando excluímos Jesus, ficamos cegos. Vemos separação e pecado dentro de nós e, portanto, pensamos que vemos um mundo separado e pecador do lado de fora. Mas nada disso é ver. Lembrem-se da nossa linha anterior já citada. Nada cega tanto quanto a percepção da forma. E assim, gente, quando ele fala, pensamos que vemos um mundo separado e pecador do lado de fora da mente, não quer dizer no mundo, no vizinho, no político, no criminoso, nos familiares, nos amigos. A gente não está vendo separação e pecado fora de nós no sentido de só nos outros. A gente vê em nós. Nós, esse corpo imaginário, esse ego, esse personagem, também faz parte do mundo fora de nós, porque é fora da mente. Então, sempre que ele fala, pensamos que vemos um mundo separado e pecador do lado de fora da mente. Então, estamos incluídos nesse lado de fora. E isso me faz lembrar de um episódio da minha vida, assim, que eu estive lembrando hoje. Quando eu tinha em torno de uns 11 anos, 12, por aí, 12 anos, dá uma média. Tinha um avô de uma amiga que me disse assim, nunca mais eu tinha lembrado disso, eu lembrei disso hoje. Ele disse pra mim assim, ó, que ele não gostava de gente de olhos verdes, porque quem tem olho verde é fingido. Olha o que o vô da menina me disse, eu tinha uns 12 anos, que era fingido, olho verde era fingido. Gente, e eu percebi, né? Fui trazer essas sombras junto com Jesus, olhando para essas sombras junto com Jesus, sendo que nunca mais eu tinha lembrado disso. E eu comecei a perceber que era um autoconceito meu. Então, como eu sempre fui uma pessoa assim, ó, que eu não colocava meus sentimentos, minhas emoções e nem os meus pontos de vista
e nem o que eu penso e deixo de pensar para as pessoas, as minhas opiniões. Eu sempre fui de guardar para mim. Dificilmente eu expunha. E isso fazia com que eu confirmasse a crença de que eu era fingida, de que eu era duas caras, de que na frente das pessoas eu era de um jeito e atrás eu era de outro, porque eu não falava para as pessoas o que eu pensava. Hoje a gente sabe que tanto faz, não é verdade? Porque a gente só pensa que pensa. Então eu não faço questão de levantar bandeira nenhuma e de, sei lá, entrar em discussões em relação a crenças, porque antes eu já não fazia isso e agora eu faço menos ainda, porque eu sei que não tem significado nenhum. Então não faz diferença para mim levantar a bandeira e dizer no que eu acredito e querer dizer, mostrar que eu tenho razão no meu ponto de vista. Eu não tenho isso, entendeu? Mas eu achava, lá no meu inconsciente tava que, né, eu porque tenho olho verde, né? Quem tem olho verde é fingido lá. Aí eu fui voltar lá e senti forte que eu me identifiquei com essa personalidade. Me identifiquei com esse papel. Então, quais os autoconceitos que vocês carregam aí desde a infância, acreditando que se alguém disse, ele devia estar certo, devia ter razão, devia ter visto algo que você não viu. E a gente vai guardando esses autoconceitos, né? Então, esse mundo separado de pecado fora de nós inclui nós mesmos, porque nós também somos uma projeção que foi para fora da mente. Então, esses autoconceitos precisam ser entregues totalmente para o Espírito Santo para que ele corrija esses autoconceitos na nossa mente, faça essa correção na nossa mente, para que desfaça todos os efeitos que essas tolices parecem ficar atuando na gente, né? Então, nada disso é ver, são percepções equivocadas de conceitos, autoconceitos e julgamentos de coisas que não existem, são tolices. E aí, ele traz aqui uma parte do capítulo 22, aprofundando nessa parte de que nada cega tanto quanto a percepção da forma. Todo o que os olhos do corpo podem ver é um equívoco, um erro na percepção, um fragmento distorcido do todo sem o significado que o todo lhe daria. Os olhos do corpo veem apenas formas, não podem ver além do que foram feitos para ver. E foram feitos para olhar para o erro e não para ver o que vem depois do erro. A sua percepção é de fato estranha, pois só podem ver ilusões. Estão impossibilitados de olhar além do bloco de granito do pecado e param na forma exterior do nada. Para essa forma distorcida de visão, o exterior de todas as coisas, a parede que está entre tu e a verdade, é totalmente verdadeira. Entretanto, como é possível que a vista que estaca diante do nada, como se o nada fosse uma sólida muralha, veja verdadeiramente? Ela é retida pela forma, tendo sido feita para assegurar que nenhuma outra coisa, senão a forma, seja percebida. É só o que a gente vê, a forma, e a gente julga conforme a forma. Esses olhos, que não foram feitos para ver, nunca verão, pois a ideia que representam não deixou aquele que a fez, e é ele que vê através deles. Qual era a sua meta, senão a de não ver? Para isso,
os olhos do corpo são meios perfeitos, mas para não ver. Quanto a gente julga pela forma? A gente até diz não julguem o livro pela capa, né? Mas a gente faz isso sempre. Faz parte do sistema de pensamento do ego. Vê como os olhos do corpo repousam no exterior e não vão além. Observa como eles param diante do nada, incapazes de ir além da forma para o significado. Nada cega tanto quanto a percepção da forma, pois ver a forma significa que a compreensão foi obscurecida. É por isso que Jesus nos ensina que nunca devemos confiar em nossas percepções. Elas são baseadas na forma, um fragmento sombrio do sistema de pensamento de separação e culpa do ego. Não esperaremos diante do escudo de ódio, mas o deixaremos de lado e ergueremos gentilmente nossos olhos em silêncio para contemplar o Filho de Deus. Incluindo nós mesmos. Então, o que eu fiz hoje foi isso, entregar para o Espírito Santo aquele autoconceito de ser uma pessoa que não é transparente, de que é fingida. Não sei que sentimento, que autoconceito é esse, mas eu tenho, eu carrego e eu não sabia. Hoje emergiu isso. Do quanto que vem esse autoconceito de que, será que eu não estou sendo verdadeiro com a pessoa? E eu fui cair lá, naquela memória de lá dos meus 11, 12 anos, daquele vô dizendo aquilo pra mim, do vô da minha amiga dizendo pra mim que pessoas de olhos verdes não eram confiáveis. Ai, meu Deus. Nos primeiros anos do estudo de um curso em milagres, nós inevitavelmente pensamos que o Filho de Deus que observamos é alguém externo a nós, exatamente. É alguém externo que não sou eu. Só depois, ao termos trabalhado com o curso durante um período de tempo, começamos a perceber que o Filho de Deus não tem nada a ver com o que os nossos olhos físicos veem, pois nós o vivenciamos dentro da mente, cuja imagem projetamos nos outros. O Filho que tornamos real dentro é, portanto, o que percebemos fora, incluindo nós. A projeção faz a percepção. Na verdade, o contexto dessas lições é a mudança em nossa percepção dos nossos parceiros de ódio ou amor especial. Na verdade, estamos apenas mudando nossas mentes sobre o Filho de Deus em nossas mentes. Antes de podermos mudar nossa percepção interna do filho da culpa para o filho da inocência, precisamos primeiro reconhecer que o filho somos nós mesmos e não outra pessoa. Só então, nós alegremente deixamos de lado nosso escudo de ódio. Ele espera por ti o milagre atrás de tuas mágoas. E à medida que as colocares de lado, ele aparecerá em luz resplandecente no lugar em que cada uma antes ocupava. Pois toda mágoa é um bloqueio à vista, e à medida em que é suspendido, verás o Filho de Deus onde ele sempre esteve. O Filho sempre esteve dentro do seu Pai, a quem ele nunca deixou. Portanto, ele sempre esteve dentro da mente, que contém a memória da sua fonte. O princípio da expiação nos lembra de que a escuridão do nosso ódio não tem poder sobre a luz. As mágoas do ego não podem opor-se a que a face de Cristo brilhe em perdão, além do bloqueio à visão. Ele está na luz,
mas tu estavas na escuridão. O Filho de Deus é o Cristo, que permanece em nossas mentes certas através do Espírito Santo, ainda que o tenhamos amortalhado em véus de separação, culpa e ódio. Esses são os véus que nós, em nossas mentes iludidas, escolhemos para substituir a luz em nossa consciência. Cada mágoa fazia com que a escuridão fosse mais profunda e não podias ver. Hoje tentaremos ver o Filho de Deus. Nós agora chegamos a outro exercício de perdão, que nos ajuda a ver a luz que está logo além da escuridão de ódio e julgamento do ego. Mantenha em mente novamente que o contexto é ver o Filho de Deus no nosso irmão, contra quem acreditamos manter mágoas. No entanto, uma vez que o que percebemos do lado de fora espelha o que percebemos dentro, a luz de Cristo que vejo em você não é nada mais nem nada menos do que o Filho de Deus que eu tornei real na minha mente. Meu aprendizado para ver o Filho de Deus em você, meu irmão no especialismo, reflete minha visão do mesmo Filho em mim. Então, se eu vejo um Filho de Deus que não é real em você, um Filho de Deus pela percepção do ego, assim eu me vejo também. Não nos permitiremos ficar cegos para Ele, não olharemos para nossas mágoas. Assim se reverte o modo de ver do mundo, ao olharmos em direção à verdade para longe do medo. Selecionaremos uma pessoa que tenhas usado como alvo de tuas mágoas e as deixaremos de lado e olharemos para ela. Alguém de quem talvez tenhas medo ou até odeies. Alguém que pensas que amas e que te deixou com raiva. Alguém que chamas de amigo, mas vês como às vezes complicado ou difícil de agradar, exigente, irritante ou infiel ao ideal que ele deveria aceitar para si próprio de acordo com o papel que designaste para ele. Alonga hoje o exercício de novo. O papel dos sonhos, perto do final do texto, Jesus explica que ficamos zangados com outros porque eles não cumprem o papel que demos a eles em nosso sonho. Esse tipo de exercício, repetido de diversas formas, através de todo o livro de exercícios, é algo que deveríamos praticar o tempo todo. Não apenas quando estivermos trabalhando em uma lição em particular. Isso deveria ser aplicado, no entanto, sempre que formos tentados a ficar transtornados com alguém. Algumas vezes é a mesma pessoa. Todos nós temos nossos alvos favoritos. Mas poderia ser alguém como Jesus descreve aqui, em quem pensamos como um amigo ou um ser amado. Quando as pessoas se comportam de uma forma que apertam nossos botões, podemos ver isso como uma oportunidade de perceber que o relacionamento é apenas um cenário no qual projetamos a culpa em relação a termos empurrado o amor de Jesus para longe. Todos nós temos essas pessoas que nos servem de cenário de sala de aula de aprendizado. Todos nós temos. Tenho certeza que você já lembrou, já pensou nessa pessoa aí. Se permitíssemos a nós mesmos vivenciarmos seu amor, nunca ficaríamos zangados ou transtornados com ninguém. Isso seria impossível por causa do princípio de um ou outro na mente. Ódio ou perdão, amor ou ódio. Quando nos vemos transtornados,
É sempre porque nós decidimos que o amor de Jesus era ameaçador demais ao nosso especialismo e nos separamos dele. Depois reprimimos a culpa em relação a esse pecado percebido, cometido ainda mais uma vez. E buscamos e encontramos outros a quem projetar nossa culpa, magicamente acreditando que ficamos livres dela. Nós, então, nos esquecemos desse processo de 3 passos, conscientes apenas do seu produto final, a mágoa, a raiva e o desapontamento. Nesse ponto, deveríamos nos lembrar do exercício, voltando para nossas mentes para pedirmos ajuda a Jesus, dizendo, como uma variação dessa passagem do capítulo 5, eu devo estar olhando para essas pessoas de forma errada porque as estou culpando por minha perda de paz. Uma variação daquela outra citação que eu fiz antes para vocês. Eu devo ter escolhido errado porque não estou em paz, né? Então eu devo estar olhando para essas pessoas de forma errada porque as estou culpando por minha perda de paz. Viu só? Então, usamos a circunstância como uma oportunidade de perceber que o que estamos percebendo do lado de fora reflete diretamente o pecado e a culpa que primeiro percebemos dentro. Em vez de a vermos em nós mesmos e a aceitarmos lá, escolhemos vê-la em outras pessoas. É só pedindo a ajuda de Jesus. Só Jesus na causa, unindo-nos a Ele, que podemos desfazer a causa do nosso transtorno, que está em nossa culpa por o termos empurrado para longe. É por isso que ir até Jesus ou até o Espírito Santo é um tema principal num curso em milagres. Pedir sua ajuda é precisamente o que desfaz a causa raiz da nossa aflição. Não importando sua forma. É uma passagem importante no final do manual para professores. Jesus nos diz que pedir orientação ao Espírito Santo é a saída da culpa. Então eu tenho que pedir todos os dias para Jesus e o Espírito Santo me ajudarem a perceber de forma diferente tudo que eu estou projetando internamente de barulhos e culpa e raiva e medo, e eu projeto para o lado de fora tudo em barulho, que parece que é algo que vai me limitar e não deixar eu continuar com esse propósito de fazer essas lives, porque é sempre muito barulho que tem aqui em volta da minha casa, gente. Então essa é uma das minhas grandes lições de perdão aqui. É isso. Mas vamos embora, vamos adiante, tá? Então Jesus diz que a gente deve pedir orientação ao Espírito Santo porque essa é a saída da culpa. Então, aqui no Manual dos Professores ele diz: há uma outra vantagem e muito importante ao se passar as decisões ao Espírito Santo com cada vez mais frequência. Talvez não tenhas pensado nesse aspecto, mas a sua importância central é óbvia. Seguir a orientação do Espírito Santo é se deixar absolver da culpa. É a essência da expiação, é o núcleo do currículo, a usurpação imaginária de funções que não são tuas, é a base do medo. O mundo inteiro que vês reflete a ilusão de que fizeste isso, fazendo com que o medo seja inevitável. Assim sendo, devolver a função àquele a quem ela pertence é escapar do medo. A correção, né? Assim sendo, devolver a função. Qual é a função do Espírito Santo? É corrigir
os equívocos da nossa mente. Deus fez o Espírito Santo, deu o Espírito Santo para nós com essa função. Então não devemos tentar tomar essa função que não é nossa. A correção dos equívocos da mente do Filho de Deus. É o Espírito Santo quem faz. Então devemos devolver essa função a Ele. Por isso que a gente tem que... Esse é o treino de entregar. E é isso o que permite que a memória do amor volte a ti. Assim sendo, não penses que é necessário seguir a orientação do Espírito Santo meramente devido às tuas próprias inadequações. Para ti é o caminho para saíres do inferno. E a gente sente um alívio inexplicável, uma paz inexplicável. É só vivenciada. Só quando a gente vivencia essa paz de quando a gente sinceramente entrega ao Espírito Santo, devolve ao Espírito Santo a função que é dele, que é de corrigir os equívocos na nossa mente. Essa visão de buscar a ajuda do Espírito Santo muda o foco da forma do que pensamos, que estamos pedindo, para o conteúdo do desfazer da arrogância do ego em pensar que está melhor por conta própria. O processo de cura, portanto, começa com a experiência de raiva ou desapontamento em relação a outro. O fato de termos reprimido a decisão da mente pelo pecado, culpa e projeção. Então eu estou em processo de cura, hein, gente? Porque nesses dias que a gente andou fazendo uma lição atrás da outra relacionada à mágoa, que estava forte para mim aqui, hein? Eu estava no processo de cura, porque eu estava experienciando raiva, desapontamento, julgamento. Pelo fato, então, sei agora, que é pelo fato de ter reprimido a decisão da mente, a decisão de escolher na mente o pecado, o medo e a culpa. O pecado, a culpa e a projeção, né? Nosso compromisso em aprender a praticar esse curso pode ser visto na rapidez com que somos capazes de pedir a ajuda do Espírito Santo para mudarmos a maneira com que vemos alguém do lado de fora, como uma maneira de refletir a mudança na maneira com que queremos ver a nós mesmos. Porque como vemos o outro, vemos a nós. Tu sabes a quem escolher. O seu nome já cruzou a tua mente. Ele será aquele através do qual pedimos que o Filho de Deus te seja mostrado. Ao vê-lo além das mágoas que guardaste contra ele, aprenderás que o que estava escondido enquanto tu não o vias, existe em todos e pode ser visto. Nós encontramos aqui uma insinuação do tema da generalização, que é central às próximas lições. Se eu puder aceitar que inventei minhas mágoas contra você e ninguém tem problemas para encontrar alguém para usar para o exercício, se eu puder aceitar então que inventei minhas mágoas contra você e ninguém tem problemas de encontrar alguém para fazer esse exercício aí, de quem que eu guardo mágoa? Já sai uma lista, né? Vou em algum ponto generalizar a lição e perceber que inventei minhas mágoas contra todos. A escuridão que eu vi em você, vi em todas as pessoas, porque ela está em mim. E aí agora, voltando lá, né, para minha própria lição lá do vozinho, que dizia para mim que pessoas de olhos verdes não eram confiáveis. Na verdade, era uma percepção que ele tinha dele mesmo e ele projetava nos outros.
Porque eu, na verdade, nunca tive muita dificuldade em confiar nas pessoas, não. Eu sempre achei que todo mundo era confiável até que me provasse o contrário, entendeu? Então eu sempre achava todo mundo confiável até, mas conscientemente eu acreditava que todo mundo era confiável, porque inconsciente, debaixo do tapete, eu devia acreditar que nem todo mundo era bom. Porque eu passei todos passamos, acredito eu, passei por algumas circunstâncias de puxarem o meu tapete assim, bem feiamente, assim, sabe? De pessoas que eu confiava muito e que puxaram o meu tapete e eu me estribuchei, né? Mas se isso aconteceu na forma, é porque eu queria provar que eu estava certa. Que havia pessoas boas, mas haviam pessoas más. Então, conscientemente, a gente vai lá e diz: eu confio em todo mundo, é por isso que eu me ralo depois, por isso que eu me decepciono, por isso que as pessoas me passam a perna, me traem, mas eu sou uma pessoa tão boa que eu confio em todo mundo, é por isso. Isso é no consciente, você querendo se convencer dessa inocência do ego, né? Mas na verdade, lá no inconsciente, guardadinho debaixo do tapete, a gente tá projetando lá fora uma crença que a gente tem que nem todo mundo é bom e que tu tem que ficar de olho aberto porque algumas pessoas podem te trair. Então a gente faz essa hierarquia, né? Uns são bons, outros são maus. Então, voltando ali, né, que ninguém tem problemas para encontrar alguém para usar esse exercício. Então, eu vou em algum ponto generalizar a lição e perceber que inventei minhas mágoas contra todos, né? A escuridão que eu vi em você, vi em todas as pessoas, porque ela está em mim, na minha mente. No entanto, a luz que agora vejo em você também está em todas as pessoas, porque ela também está em mim. Nós temos praticado com o específico, mas apenas para que possamos aprender a generalizar e reconhecer que existe apenas um único problema e uma solução. Então a gente pode especificar essa lição, como Jesus pediu para a gente exercitar ali, né? Escolher uma pessoa, mas isso é para que a gente comece a aprender a generalizar, né? Porque a gente pode fazer justamente isso que o Kenneth estava propondo aqui, de que perceber que inventei minhas mágoas contra todas as pessoas, né? Como Jesus diz depois no livro de exercícios. Então, existe apenas um único problema e uma solução. A mente que ensinou a si mesma a pensar de modo específico não pode mais aprender a abstração no sentido de que ela abrange todas as coisas. Precisamos ver um pouco para aprendermos muito. Então, por isso a gente começa no específico, mas depois a gente generaliza porque é tudo uma coisa só. Aquele que era inimigo é mais do que um amigo, quando é libertado para assumir o papel santo que o Espírito Santo designou para ele. Deixa que ele seja o Salvador para contigo hoje. Tal é o seu papel no plano de Deus, teu Pai. Nosso irmão é nosso Salvador. Nós, estudantes de um curso em milagres, já ouvimos muito isso, né? Que o nosso irmão é o nosso Salvador, mais do que amigo, principalmente naquele que a gente vê como inimigo, porque estamos usando ele como bode expiatório para a gente perceber o conteúdo da nossa mente. Ele é um espelho. Não porque ele possui atributos mágicos, mas porque nós percebemos que o que estamos vendo nele é uma projeção do que está em nós mesmos, na nossa mente. Isso nos capacita a ser salvos da nossa culpa
e dos efeitos desastrosos das nossas escolhas erradas. Se não fosse por esse relacionamento especial, não teríamos tido a oportunidade da salvação. Então, geralmente, aquela pessoa mais especial, de ódio mais especial, ou alguém que seja um amor especial, mas que no momento a gente está com raiva, está desapontado com essa pessoa, ele é nosso salvador. Se não fosse esse relacionamento especial, não teríamos tido a oportunidade da salvação, porque não teríamos tido a oportunidade de ver em tudo que está ali acontecendo na cena, que veio tudo do conteúdo da nossa mente. Essa, então, é a essência do plano da expiação de Deus. O mundo, que foi feito como um ataque a Deus e um substituto ao seu amor, se torna uma sala de aula na qual aprendemos a nos lembrar dele. Não existe nada redentor no mundo em si mesmo, mas nossa redenção vem de darmos a ela um sentido diferente. Com o propósito do Espírito Santo, ele usa tudo. Os nossos períodos de prática mais longos de hoje o verão nesse papel. Procurarás conservá-lo na tua mente. Primeiro, tal como consideras agora. Reverás os seus defeitos, as dificuldades que tens tido com ele, a dor que ele te causou, a sua negligência e todas as pequenas e grandes feridas que te provocou. Considerarás o seu corpo com os respectivos defeitos e qualidades, pensarás nos seus erros e até mesmo nos seus pecados. E em seguida peçamos àquele que conhece esse Filho de Deus na sua realidade e verdade, para que possamos olhá-lo de maneira diferente. Olharmos com os olhos do Espírito Santo, com os olhos de Jesus, com os olhos do amor, com os olhos da verdade. E não do achômetro do ego, né? Tá meio tortinho. Então vejamos o nosso Salvador resplandecente à luz do verdadeiro perdão que nos foi dado. Ali, quando ele fala, né, da gente perceber todos os defeitos, todas as dificuldades, tudo que essa pessoa nos causou, a gente vê que a gente muitas vezes tem uma repetição, um padrão de repetição nos nossos relacionamentos. Vocês percebem aí? Que quando a gente diz, esse aqui não é bom o suficiente, esse aqui não é um bom amigo suficiente, esse não é um bom esposo, boa esposa, namorado, namorada, a gente quer trocar. E aí, mais adiante, quando a gente percebe, a gente está passando pelas mesmas situações que passou com aquele outro amigo, com aquela outra amiga, com aquele outro chefe, porque a gente quer trocar os relacionamentos como se fosse esse aqui tá estragado, né? Vou ir para um outro melhor. Mas na verdade, só vai retratar de novo e de novo e de novo o conteúdo da nossa mente. É o mesmo que se mudar de casa, de cidade, de país, de trabalho, a sua mente vai junto. E se ela não está curada, a gente vai experimentar de novo e de novo e de novo. Por isso que esse negócio de tem um padrão de relacionamento, um padrão que é sempre aquele mesmo problema, vai continuar mudando o personagem na cena ou não. Porque a gente vai continuar projetando o mesmo equívoco da nossa mente. Não importa se mudou de pessoa ou de ambiente. Então Jesus está nos pedindo para sermos honestos conosco mesmos e com Ele em relação a nossas mágoas, para não mantermos nenhuma percepção anterior a essa consciência. Se o fizermos, estaremos escolhendo reter algumas manchas de escuridão em nós mesmos, das quais nunca queremos ceder à luz curativa do perdão. São essas manchas que projetamos em outra pessoa, nosso Salvador,
que se tornam o meio de curarmos a nós mesmos. Então, se você curar aquela percepção equivocada que está tendo com essa pessoa, com esse ambiente, se estiver no teu script de trocar de amigo, trocar de chefe, trocar de ambiente, de cidade, de país, você não vai vivenciar aquela experiência de novo em outro relacionamento, ou em outro ambiente, ou em outra cidade, ou em outro trabalho, porque aquilo foi curado. Mas se não foi curado, vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Novamente, precisamos pedir ajuda para mudar a escolha errada em nossas mentes, não a situação externa. Pedir ajuda para mudar a escolha na nossa mente que percebeu aqueles equívocos naquele relacionamento específico, naquele trabalho específico, naquela cidade específica, naquela casa ou apartamento específico. A gente não é pedir para mudar a situação externa, e sim para nos ajudar a mudar a mente. Nós mudamos nossa mente, não a outra pessoa. Como Jesus diz em uma passagem similar no texto, lá no capítulo 27, sonha suavemente com teu irmão sem pecado, que se une a ti em santa inocência. E desse sonho, o próprio Senhor do céu despertará o seu filho amado. Sonha com a benignidade do teu irmão, em vez de habitares nos seus equívocos e em teus sonhos. Seleciona a atenção cuidadosa que ele te presta como matéria dos teus sonhos, ao invés de contares os ferimentos que ele provocou. Perdoa-lhe as suas ilusões e agradece-lhe por toda a ajuda que prestou. Nossa Senhora! E não deixes de lado as muitas dádivas que ele te deu, porque ele não é perfeito em teus sonhos. Ninguém aqui nesse sonho é perfeito, porque um sonho de ilusões é só a nossa realidade, na nossa realidade no reino dos céus é que tudo é perfeito. Pedimos a Ele, ao Espírito Santo, no santo nome de Deus e de seu Filho, tão santo quanto Ele mesmo, que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por ti, Pai, como aquele a quem devo pedir que me conduza à luz santa onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Nós pedimos ajuda para que eu possa me unir a ele, ao meu irmão, ao meu Salvador. Estritamente falando, é claro, nós não nos unimos a ninguém mais porque já estamos unidos. Já somos um. É no sonho que a gente acredita que se separou e que não somos mais um. Não somos mais um só ser. No entanto, a experiência de união com alguém desfaz o pensamento de ataque que nos mantém separados. É realmente uma oração a nós mesmos, a parte tomadora de decisões da nossa mente, que nós iniciemos o processo de reconhecer que o Filho de Deus é um. É uma oração a nós mesmos, a nossa parte tomadora de decisões. Na nossa mente, que nós iniciemos o processo de reconhecer que o Filho de Deus é um. É uma oração a nós mesmos, eu repito, uma oração a nós mesmos, a parte tomadora de decisões da nossa mente,
para que iniciemos o processo de reconhecer que o Filho de Deus é um. Precisava repetir isso, gente. Se eu atacar você, meu parceiro de amor ou ódio especial, estarei dizendo que o Filho de Deus está separado, dividido em dois. Eu e você. E o resto da filiação contido em você. A oração acima pela experiência da unidade, portanto, é a correção de tal pensamento insano. Vou fazer de novo. Que eu contemple meu Salvador naquele que foi designado por ti, como aquele a quem devo pedir que me conduza à luz santa, onde ele está, de modo que eu possa me unir a ele. Que linda essa oração, né? Ai. Os olhos do corpo estão fechados, e ao pensares naquele que te magoou, deixa que a luz que existe dentro dele seja mostrada à tua mente além das tuas mágoas. Jesus certamente não está falando sobre uma mudança na percepção externa, mas uma mudança milagrosa no sentido que o curso usa esse termo, a mudança da mente das mágoas para o milagre. Na forma a gente não sabe o que vai acontecer. Se a gente vai voltar a ver essas pessoas, conviver com essas pessoas, conversar com essas pessoas, nem mesmo se há um pedido de perdão, um pedido de desculpas, um convite para um café. A gente não sabe, a gente entrega para o Espírito Santo que nos guie na forma, mas esse trabalho todo é na mente. É na mente. Pode ser que você nunca mais tenha contato com essa pessoa na forma. E isso verdadeiramente não tem significado. O que pediste não pode ser negado. O teu Salvador está esperando por isso há muito tempo. Ele quer ser livre e fazer com que a sua liberdade seja tua. Por isso, porque a gente não pode se apegar na forma, porque todo esse curso é sobre a mente. É que a gente pode fazer esse mesmo exercício com pessoas que estão morando agora do outro lado do mundo ou com pessoas que já não estão mais nesse corpo, vivendo aqui nesse sonho junto com a gente. Que a gente diz que já morreu, que já foi pro lado de lá, enfim. Muitas pendências às vezes ficam, né? Entre alguns irmãos que já se foram. Mas esse exercício pode ser feito também assim, porque somos mente. Continuamos sendo mente. O corpo não tem significado algum. Mais uma vez, o que pediste não pode ser negado. O teu Salvador está esperando por isso há muito tempo. O teu Salvador está esperando que você libere ele e que se libere também. Ele quer ser livre e fazer com que sua liberdade também seja a tua. Isso pode ser compreendido em dois níveis. Cada um de nós precisa do perdão do outro porque podemos ajudar um ao outro a entender que fizemos a escolha errada e agora podemos fazer a correta. Quando você identifica a sua culpa e eu o ataco, eu a reforço dizendo com efeito que sua decisão pelo ego estava certa. No entanto, quando estou em minha mente certa e não ataco, não importando a maneira com que você me percebe, envio uma mensagem diferente, comunicando a você que a mesma escolha que eu fiz você pode fazer também. Sua mente
contém duas alternativas. Aquela que você escolheu, aquela que eu escolhi também, foi um equívoco. Como eu corrigi a minha mente, represento para você a mesma escolha. Mais uma vez, então, gente. Na mente eu estou comunicando a você que a mesma escolha que eu fiz você pode fazer. Palavras, diálogos não podem fazer esse papel. Porque aí entra o ego. As palavras são do ego. E eu vou dizer uma coisa, a pessoa vai entender outra, e aí a pessoa vai atacar de novo, e aí se eu tô no ego, eu vou atacar de novo, ou vou me defender. E aí a gente não sai desse círculo vicioso. Lembrando-se da passagem do manual para professores que já vimos, na qual dizemos um ao outro: observa, tu, filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Tu escolherias a doença ou a culpa no lugar disso? Em última instância, é claro, o Salvador que está esperando por isso há muito tempo, somos nós mesmos. O teu Salvador, que é aquele irmão que de alguma maneira te atacou, mas que ele só estava mostrando o conteúdo da tua própria mente. Ele está esperando que você o perdoe, que você reconheça que você tinha escolhido errado, mas que você pode escolher de novo. E escolher pelo perdão, escolher pelo milagre ao invés de culpa, ódio. Você pode escolher pelo amor. Esse teu Salvador somos nós mesmos. Porque nós somos um único ser. Incrível. E em última instância, de novo, é claro, o Salvador que está esperando por isso há muito tempo, como Jesus fala lá em cima, somos nós mesmos. Nós entendemos metafisicamente que não existe ninguém lá fora. E então a pessoa que percebemos é uma parte separada de nós mesmos. O ser culpado que precisa de perdão. Nossa percepção equivocada sobre essa pessoa, portanto, se torna um meio através do qual corrigimos a percepção original equivocada sobre nós mesmos. O nosso Salvador lá fora, ele é nós mesmos. Ele quer ser livre e fazer com que a sua liberdade seja tua. O Espírito Santo se inclina a partir dele para ti, sem ver nenhuma separação no Filho de Deus. E o que vês através do Espírito Santo libertará a ambos. Nesse estágio do trabalho de um curso em milagres, é provável que a pessoa não esteja consciente de que essas linhas têm um significado literal. Não é que o Espírito Santo vê a mim e a você como separados, ambos filhos amados de Deus. Ele não nos vê como separados de forma alguma, porque nós não somos. Conforme nossa experiência do curso se aprofunda com o tempo, nossa compreensão de linhas como essa vai se aprofundar também. Vamos chegar a perceber que isso significa literalmente que não somos seres separados, mas partes separadas de um ser mais amplo, que é um, como o nosso verdadeiro ser com S maiúsculo é um. Fica bem quieto agora e olha para o teu Salvador resplandecente. Nenhuma mágoa escura obscurece o que vês nele. Permitiste que o Espírito Santo expressasse através dele o papel que Deus lhe deu. A gente permitiu que o Espírito Santo expressasse através dele o papel, a função que Deus deu ao próprio Espírito Santo, para que pudesses
ser salvo. Nessa quietude é o resultado de termos silenciado a voz estridente de especialismo do ego, permitindo-nos ouvir o som gentil da expiação do Espírito Santo. Sua visão de ausência de pecado inerente ao Filho de Deus tem permissão para substituir a visão escurecida de mágoas e ódio. Essa visão abraça a filiação como uma, meu irmão e a mim mesmo, conforme eu reconheço meu Salvador na própria pessoa que eu escolhi excluir do amor. O Salvador, que é o meu ser. Deus te é grato por esses momentos de quietude hoje, nos quais deixaste as tuas imagens de lado e em seu lugar olhaste para o milagre de amor que o Espírito Santo te mostrou. O mundo e o céu se unem em agradecimento a ti, pois nenhum pensamento de Deus pode deixar de regozijar-se quanto tu és salvo, e todo o mundo contigo. Essa gratidão é a nossa própria, por finalmente termos feito a escolha certa. Unicidade em vez de separação, milagres em vez de mágoas, Deus em vez do ego. Nessa escolha toda a filiação é curada, conforme se lembra da unidade que nunca destruiu, sua voz unida na última canção de gratidão, a oração do amor, que Jesus descreve nessa linda abertura de A Canção de Oração. A oração é a maior dádiva com a qual Deus abençoou seu Filho na sua criação. Já era então o que deve vir a ser, a única voz que o Criador e a criação compartilham. A canção que o Filho canta ao Pai, que retorna os agradecimentos que ela lhe oferece ao Filho. A harmonia é sem fim, assim como também é sem fim o alegre acordo do amor que eles dão um ao outro para sempre. E nisso a criação é estendida. Deus agradece a sua extensão em seu Filho. O seu Filho dá graças por sua criação na canção que ele cria em nome de seu Pai. O amor que eles compartilham é o que todas as orações virão a ser através de toda a eternidade, quando o tempo tiver terminado, pois tal era antes que o tempo parecesse existir. Nós nos lembraremos disso ao longo do dia e assumiremos o papel que nos foi designado como parte do plano de Deus para a salvação, e não o nosso. A tentação desaparece, nós nos lembraremos disso ao longo do dia e assumiremos o papel que nos foi designado como parte do plano de Deus para a salvação, e não o nosso. A tentação desaparece quando permitimos que cada pessoa que encontramos nos salve e nos recusamos a esconder atrás das nossas mágoas a sua luz. Deixa que o papel de Salvador seja dado a cada pessoa que encontrares e aquelas em que pensas ou aquelas que lembras do passado, a fim de que possas compartilhá-lo com ela. Para ambos, assim como para todos aqueles que não veem, fazendo uma prece. Que os milagres substituam todas as mágoas. Ih, já tá a gritaria aqui, gente, em casa. Tá difícil? Tá difícil segurar o silêncio aqui. Essa, novamente, é uma expressão da unicidade do Filho de Deus. Enquanto nós acreditarmos que ele é muitos, corpos separados envolvidos com outros corpos, precisamos praticar com cada um, aplicando o plano de Deus para a salvação, o perdão dos nossos relacionamentos especiais. Cada pessoa então se torna nosso Salvador individual, pois cada uma oferece a oportunidade de ser salvo
da escolha equivocada de tornar a separação real. Em algum ponto, nós percebemos... Só um pouquinho, gente, vou ter que abrir a janela pro meu gato. Já acordou e quer ir pra fora, tá? Final de semana, todo mundo em casa, inclusive o gato. Em algum ponto, nós percebemos que cada pessoa é todas as pessoas. E, finalmente, que não existe pessoa lá fora de forma alguma. Apenas o Filho único de Deus contido em nossas mentes. Uma vez que as mentes são unidas, o Filho de Deus está em todas as pessoas também. Essa visão da luz dos milagres, substituindo o véu escurecido das mágoas, recebe uma expressão amorosa em A Visão do Salvador. Essa passagem é no capítulo 31. Contempla o teu papel dentro do universo. A cada parte da verdadeira criação, o Senhor do amor e da vida confiou toda a salvação da miséria e do inferno. E a cada um ele permitiu a graça de ser um salvador para as pessoas santas, especialmente confiadas a seu cuidado. E isso ele aprende quando pela primeira vez olha para um irmão do mesmo modo como olha para si mesmo, e nele vê o espelho de si mesmo. Assim, o conceito que ele fazia de si mesmo é deixado de lado, pois nada permanece entre a sua vista e aquilo que ele olha, para julgar o que contempla. E nessa única visão ele vê a face de Cristo e compreende que olha para todos ao contemplar esse. Pois há luz onde antes havia escuridão, e agora o véu foi erguido da tua vista. Agora passamos para as lições 79 e 80, que apresentam o tema familiar da salvação, mas expresso de forma diferente. Nossa sinfonia é baseada no tema do perdão. Portanto, continua com uma série quase infindável de variações de perdão. Certo, meus queridos, terminamos essa lição muito longa. O Kenneth está trazendo muitas partes do texto para dentro das lições, mas eu acho que isso nos dá uma profundidade de treino e de estudo que somente com as lições a gente não tem. Porque a gente lê o livro separado, a gente faz as lições separadas e a gente ainda não tem esse know-how do Kenneth de fazer essa conexão do que está no texto com o que está na lição para tornar a lição tão mais clara para a gente colocar em prática, né? Então, assim, vai ter lições mais curtas, mas vai ter lições longas como essa aqui. E eu acho melhor fazer ela num vídeo só do que em dois. Eu tô tentando achar a maneira melhor, a maneira menos cansativa para fazer, tanto para mim quanto para vocês, que seja menos pesado possível, mais leve possível, que seja mais leve possível, para que a gente continue, que a gente não desista de aceitar a expiação para nós mesmos e a gente não desista desse curso, tá bom? Um bom final de semana para vocês, bom treino, boa prática. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.